Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão do mestrado, do doutorado, elevação salarial. Eu creio que a titulação é fundamental para todo e qualquer profissional. Se o nível de mestrado e doutorado for dentro da área em que o professor atua, eu julgo que é válido. Agora, precisamos distinguir também os cursos que são feitos, vamos dizer assim, alguém formado numa área jurídica e faz um mestrado em educação e vai lecionar, vamos dizer, num curso que não tem relação com aquilo que ele fez. Então, acho que também tem que ser levado em conta o tipo de mestrado e doutorado que a pessoa fez, para sermos coerentes com o processo. Ok, o professor Raimundo já começou a falar aqui a questão da saúde, mas eu também gostaria de colocar no mesmo pacote, até por causa do nosso tempo aqui, salário, né, condições de trabalho dos professores, condições físicas, emocionais, enfim, tantas condições, né, que os professores precisam para ensinar com qualidade. O professor Raimundo começa, então, por favor. Bom, eu não tenho. Eu tenho, em relação a São Paulo e aqui no Paraná, tenho alguns dados, assim, mas prefiro não. Há uma hipótese nossa que um número muito grande de professores da rede pública se afasta para tratamento médico-psicológico, né? Isso é preocupante também. Não há uma política, não há um plano, ou um programa do governo nesse sentido. E aí tínhamos o SAS, ou temos ainda o SAS, né? Mas tínhamos o hospital local aqui que atendia os professores, por exemplo, da UEM. Hoje, os professores da UEM não tem um hospital dentro da cidade de Maringá que os atenda. Ele tem que ir para Sarandi, para o Hospital Metropolitano. Isso foi uma grande falha desse governo, né? E os candidatos também são fraquinhos nesse sentido de dar segurança aos professores, tanto da rede pública como da UEM e das universidades do Estado. Professora Maria? De todos os candidatos que falaram aqui nesse espaço, que eu me lembre, apenas um tratou com um pouco mais de cuidado a questão da carreira docente e da condição docente no Estado do Paraná, né? Que não é só uma questão do Estado do Paraná, né? A questão docente hoje ela é discutida mundialmente. Então, a gente sabe que não é fácil a vida docente por muitos anos sem a necessidade de atendimento médico, psicológico, e aí vai, né? Então, nós sabemos que isso merece um tratamento especial, né? Uma política bem desenhada para que realmente a gente possa ter entendimento de que haverá, sim, uma atenção para a condição de trabalho, de vida do docente. E de todos eles, nós não vimos essa manifestação, né? E me parece que houve, sim, uma pergunta de vocês em relação a essa questão, né? Mas foi, ao invés de se discutir isso, se discutiu mais a saúde pública, as formas de enfrentamento aos problemas, dificuldades de saúde pública, o HU, coisas desse tipo. Mas, em relação à questão da assistência, não só a questão do tratamento em si, mas da assistência, de modo geral, à condição docente, a gente não viu. E as outras questões também inerentes a isso, né? Número de alunos em sala de aula, não é isso? A carga horária de trabalho do professor, a falta de hora de atividade. Se não me engano, também, 1 ou 2 candidatos discutiram da possibilidade de discutir com a APP, no caso do Paraná, a redução de algumas atividades ou do número de alunos para que tivesse uma hora de atividade maior, né? Mas, assim, acenando apenas com uma possibilidade, não há nenhuma proposta concreta em relação a isso. Então, essas são questões que a gente deve realmente se atentar. Até porque a gente sabe que existem orientações, inclusive internacionais, documentos que o Brasil já assinou em relação a isso, de que a condição docente deve ser repensada, né? E o Brasil tem já algumas diretrizes em relação a isso. Até mesmo nas diretrizes de formação para professores, a gente sabe que tem uma discussão em relação à condição docente. E eu, pelo menos, não senti que a gente tem uma proposta para esse pleito agora. Professor Gasparin, sua opinião sobre esse assunto. Eu creio que o trabalho docente profissional é um trabalho completamente diferente de outras profissões
que trabalham com indivíduos. Nós trabalhamos com coletivo, com grupos grandes. E temos que dar conta de 30, 40 alunos ao mesmo tempo, atendendo a cada um deles. Isso é impossível. Isso não existe. Se a gente precisar de um médico, ele me atende individualmente, às vezes com assistente e às vezes com junta médica. Outras profissões atendem as pessoas, os seus clientes, os seus pacientes, de forma individualizada. O professor trabalha com grupos, com o coletivo. Ora, isso exige muito mais esforço físico, mental, de atenção. Por isso que as doenças psíquicas, psicológicas e emocionais são muito fortes na questão docente. Além do que, aquilo que nós começamos o programa com drogas, violência, a quantidade de alunos em sala de aula, isso tudo acarreta e dificulta, ou são condições não muito agradáveis para o trabalho docente. Por isso, eu acho que as políticas públicas ou as propostas dos governos, candidatos, elas não são muito claras, porque isso exige um tratamento muito específico. Ou seja, deveria ter condições mais adequadas para o professor poder trabalhar. E o professor tem que fazer uma boa educação, às vezes, em condições precárias. Basta ver as estruturas que nós temos nas nossas escolas, e sabendo que é sempre difícil, porque tudo é burocraticamente medido e feita licitação, então é difícil de vermos até o conserto das escolas com muita facilidade. E muitas vezes nós, professores, temos que fazer uma boa educação com as condições menos adequadas. E às vezes nos gloriamos de fazer uma boa educação com sucata. Eu acho que nós temos que parar de falar disto. Nós temos que exigir as melhores condições possíveis de quem quer seja, de quaisquer governos, para que façamos uma educação adequada às necessidades de hoje, com as melhores condições, que acho que, na medida do possível, elas estão sendo viabilizadas, ainda que lentamente. Eu gostaria só de complementar que na universidade já é um pouco diferente, né, colegas? É um pouco diferente do que nas escolas. A gente não tem um número tão grande de alunos em sala e tal, tal. Só que a gente tem um problema sério, que eu não sei se todos estão conscientes, é que, primeiro, que eu vejo que a universidade pública está se privatizando devagarzinho, bem sutilmente, né? A gente não recebe, a gente tem a chamada bolsa, né? As bolsas, né? Estão chegando devagarzinho lá e a gente tem dificuldade de dizer não. O PDE mesmo, você ganha uma bolsa para dar uma aula extra para o PDE. Para ir para a educação à distância, ganha uma bolsa. Para o par fora, uma bolsa, né? E assim vai. Então, as pessoas têm um lado também que é voluntário. Quer dizer, de certa forma, você é um voluntariado, né? Um amigo da UEM. Né? A gente está, né, nessa política hoje na UEM. É um amigo da UEM, é um amigo das universidades públicas. Então, o governo enfia um projeto novo e a gente passa no departamento e termina assumindo isso. Claro, vai quem quer, mas você termina indo, tendo que assumir esse compromisso, porque, afinal de contas, você faz parte da universidade. Eu acho que aí acarreta também um determinado tipo de estresse. E tem um outro problema também que é muito sério, que eu não sei até que ponto que isso é do governo do Estado, isso parece que é federal, que veio para ficar, que é o produtivismo mesmo, né? Você tem que produzir, produzir, produzir. Isso acarreta também um outro tipo de transtorno, não apenas psicológico, mas transtorno social. Se você não produz, você é discriminado na universidade. Né? Ou pelo menos você tem que ficar falando para os outros o que você fez. Se você não faz parte do mestrado, você é discriminado. Se você não dá aula no doutorado, você é discriminado. Quer dizer, há um clima também da universidade pública, eu acho que você precisa ser... Nós não tocamos nesse assunto aqui, mas a universidade pública no sentido de ela se ramificar, ter vários outros serviços, o NAT, Par Fora, Universidade de Educação à Distância, blá, 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 vários serviços que termina, se não tomar cuidado, eu estou em todos. Né? Eu posso estar em todos e não estar em nenhum. Eu posso estar em todos e estar mal na minha tarefa cotidiana, que seria fazer pesquisa e ensinar. Okay. Entende? Eu acho que é uma questão que a gente vai ter que discutir isso. Mas eu acho que talvez seja uma discussão muito mais interna das IES do que propriamente a nível de governo do Estado. Né?